Fundação Oswaldo Cruz. Tá gravando, ele me avisou. Não, agora ele me avisou. Agora ele avisou. Tá tudo certo. Eu que demorei para entrar. Beleza. Vamos lá. Fundação Oswaldo Cruz, nossa prova de número 12, né? Deixa eu pegar a geral. Bom, prova 12, a 12ª prova aí do nosso circuito. Vamos lá. Concurso público para a cooperação internacional, analista em saúde. Massa. Um texto oportuno, né? Você que gosta aí, de repente, de dirigir, né? Falar o celular, aquela coisa toda. Eu também dirijo e falo, né? Mas assim, usa um fonezinho, pelo menos para dar uma minimizada aí na questão da atenção. Mas é claro, ele diz, se telefonar, não dirija. Aí fala de números importantes aí sobre o aumento da possibilidade, ou de predisposição realmente de causarmos acidentes falando ao celular, né? Então realmente temos que ter bastante atenção aí para não estar incorrendo em problemas mais sérios, mais graves em relação a essa história da mistura, né? Não só bebida e direção, mas celular e direção. Vamos dar uma olhada aí. Vamos lá. Nessa prova de analista ele diz, né? Se telefonar, não dirija. Olha só o que ele diz. Se telefonar, não dirija, é uma frase que se apoia, aí ele coloca aí, né? Se apoia em outra mais conhecida. Se dirigir, não beba. Ok. A frase abaixo que não segue corretamente a mesma formação dessas duas frases é. E agora? O princípio de formação das frases. Nesse mesmo princípio, tranquilo. O que você acha? Vamos lá, vou dar 10 segundos para você responder. Eu contasse quantos aí? Sei lá, um bocado. A frase abaixo que não segue a mesma formação. Pessoal, se, conjunção subordinativa condicional, não é isso? Eu estou colocando exatamente isso. Se telefonar, não dirija. Eu estou colocando aqui a negativa. Em caso de telefonar, não dirija. E aí? Em caso de usar o telefone, não é assim? Então, tudo bem. Em caso de telefonar, caso vá telefonar, tudo bem. Em caso de, está correto. Nenhum problema. Não dirija, ok. Não dirija você. Caso telefones, não dirijas. E aí? Pessoal, caso tu telefones, é isso? Caso tu telefones, não dirijas. Não dirijas, percebeu? Tu também. Frase construída na segunda pessoa do singular, não é isso? Então ele quer, lógico, a mesma composição, a mesma harmonia, tá? Se você telefonar, não dirija você. Aqui está tudo na terceira pessoa. Ou seja, existe o que se chama de uniformidade de tratamento, compatibilidade pronominal, tá certo? Belezinha, vamos lá. Caso telefones, não dirijas tu. Letra C. Caso dirijas, não telefones. Ele só fez inverter, né? Caso dirija, não telefone. Tudo bem, é a mesma coisa. Se for dirigir, não beba. Eu posso ter essa inversão aqui, né? Se beber, não dirija. Não posso? Então, ó, se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Não é assim? Eu posso ter esse tipo de inversão. Então, a princípio, mesmo tendo invertido aqui a ideia da frase, né? Caso dirija, não telefone, nenhum problema, tá? Eu posso inverter que o princípio da advertência é o mesmo. Então, você tem aqui a mesma formação, a mesma ideia. Uma proibição e uma recomendação. Vamos lá. Se telefonares, não dirijas. Ok. É a mesma coisa, né? Então, colocando aqui, se tu telefonares, caso telefones. Então, ele utilizou a mesma estrutura da B de bola, com a diferença simples. Aqui ele usou a conjunção caso, e aqui ele usou a conjunção se. Mas é a mesma coisa que se telefonares, eu tenho que ajustar o verbo, somente isso. Não dirijas. Tá? Aqui está tudo a mesma coisa. A letra E, claro, é a resposta certa, tranquilinho, nenhum problema. Por quê? Caso telefonar, não. Caso vá telefonar, caso pense em telefonar, em caso de telefonar, percebeu? Aí tudo bem, mas caso telefonar, não dá. A resposta certa da questão 1 é a letra E. Beleza. Questão de número 2. A alternativa em que o vocábulo sublinhado não está empregado em sentido irônico. Opa! Pessoal, sentido irônico, já sabe que a ironia é uma figura de linguagem, né, de tom jocoso e tal, que muitas vezes tira a onda, né, chacota, galhofa de alguém. E agora? Ele quer saber que não está em sentido irônico. O uso de telefones celulares revolucionou a comunicação entre as pessoas. Bom, a revolução aqui mudou de forma drástica e de forma grande, em grande escala.
Há ironia aí? Não. Essa é a resposta certa. Não há ironia. Por uma questão simples, pessoal. Mudou significativamente, mudou drasticamente, revolucionou. Essa palavra aqui não significa provocar revolução, guerra, não. Não é uma ironia, tá? Você pode até colocar como uma metáfora, mas irônico não. Irônico é a velha gracinha. Como vivíamos sempre este aparelho, como vivíamos sem este aparelho fundamental na evolução da espécie. Olha só. Aparelho fundamental, brinca, né? Fundamental para muitos, para outros não, né? Tira onda. Então logo o cidadão adquire o santo instrumento da felicidade humana. Mais uma brincadeirinha, mais uma piadinha. Então logo o cidadão adquire o santo instrumento da felicidade humana. Felicidade entre aspas, para bem de todos e felicidade geral da nação. Mais uma brincadeira. Viciado em fazer ligações e responder a chamadas. Viciado, tira onda. O cara não vive sem isso, né? Então, força de expressão, maneira de dizer, né? E geralmente maneira irônica de dizer, maneira jocosa de dizer. Vamos lá, questão de número 3. Provinha tranquila, né? Rapidinho. A alternativa em que a relação entre os dois termos é diferente das demais, olha só. Uma relação diferente. E agora? Vamos lá. O uso de telefones celulares. E aí? Há ou não há uma relação entre os dois termos aí? O que você acha? Beleza. Há, sim. Ele quer saber uma relação diferente. Não, o uso realmente é de telefones. Nesse contexto aqui, os dois termos têm uma relação diferente. Tá, mas e aí em relação ao resto? O aumento do risco de acidentes, o emprego de equipamentos, o problema do celular, o estudo de dados científicos. E aí, gente? O que você acha aí? Ele quer saber a alternativa. Veja a pergunta que ele fez. A alternativa em que a relação entre os dois termos é diferente das demais. O uso de telefones celulares. A relação entre eles é diferente? Não, eu vou usar realmente o telefone. O aumento do risco de acidentes. Há uma diferença na relação? Não. O uso de telefones e o aumento do risco. Ok. O emprego de equipamentos. Está correto. Existe realmente uma relação. Vou empregar o quê? Os equipamentos aqui. Tudo certo. O problema do uso do celular. Opa! Não é o problema do uso. O próprio uso é o problema, né? Ou seja, a questão do celular. A falta de atenção quando ele coloca. Percebeu? O perigo das tecnologias, quando ele fala aí, o emprego de equipamentos hands-free não conseguiu reduzir de forma clara essa questão de segurando ou não aparelhos, aumenta ainda o risco. Então, com ou sem os aparelhos. Então, o problema não era a mão. O problema do uso do celular. Então, a questão não é essa. Não existe uma relação direta do problema do uso do celular. Provocado pelo uso do celular. Percebeu? Não é o problema do uso. É o problema provocado pelo uso inadequado do celular. Certo? Então ele coloca, enquanto se fala ao telefone, tem o mesmo nível de risco de acidente que dirigir bêbado, intoxicado, etanol e por aí vai. O pessoal quer realmente banir o uso de celular no carro. Então não há uma relação toda, né? O problema do uso, não. É o problema que o uso do celular causa. O uso do celular causa um problema. Então houve uma relação diferente aqui de um termo para outro. Estudo de dados científicos, eles colocaram isso aí, né? Por exemplo, a Universidade do Amazonas, em Phoenix, né? Ele coloca aí, a Universidade do Arizona, do Amazonas, Universidade do Arizona, em Phoenix, nos States aí, certo? Falsa, questão 3. Então, deixa eu ver se o fio enganchou não. Eu sou levantar da cadeira agora com segurança. Quer saber não, para não ficar aí, né, vacilando. Note que a relação que ele estabeleceu é praticamente uma relação de complemento de um para o outro. Ele coloca o uso de telefones, realmente, ele tem uma relação, o uso de telefones. O aumento do risco, o emprego de equipamentos, com os hand-free, né, que ele colocou lá, ele citou lá embaixo, não tem nem numeração nessas linhas, eu estava vendo agora. Mas o que ele está colocando? O problema do uso do celular. Não é o problema do uso. O problema aí é os problemas causados pelo uso, ou então o uso de celular, nesse contexto aqui, que causa problemas, os problemas decorrentes do uso, tá? O problema de se usar o celular. Tá completamente diferente aí. Agora, meio sutil, né? Questão meio exótica, você viu aí, meio estranha, né? O cara olha para uma questão, pô, mas eu não consigo perceber essa sutileza, assim, uma diferença. Gente, ele diz que uma alternativa é diferente das demais. O que você poderia tentar fazer era relacionar as alternativas aí para ver a quase sinonímia entre elas, né? A quase relação que existe entre um e outro. Só para você fazer essa diferença aí, certo? Vamos lá, acompanha aí.
Vamos lá. Qualquer dúvida, por mais banal que seja, olha só. Qualquer dúvida, por mais banal que seja, torna-se uma urgência inadiável. Oração sublinhada não equivale a... E aí? Qualquer dúvida, por mais banal que seja, embora possa parecer banal, não é assim? Então você tem, ó, qualquer dúvida. E agora, qual o sentido, pessoal, expresso nesse contexto aí? Tente ver aí qual o sentido. Qualquer dúvida, por mais banal que seja, ainda que seja banal. E aí? Torna-se uma urgência inadiável. A oração sublinhada não equivale a, pessoal, não. E aí? Ó, qualquer dúvida, embora seja muito banal. E aí? Apesar de ser muito banal, é mesmo ou não? Contanto que seja muito banal, e agora? Contanto que, pessoal, contanto que aí não tem valor de concessão de maneira nenhuma. Olha, você pode ir contanto que termine todas as tarefas. E aí? Você pode ir se terminar todas as tarefas. Você pode ir contanto que termine todas as tarefas. Caso você termine todas as tarefas, você poderá sair de casa. Qual o valor representado? Diga aí. Você sabe. Condição, valor condicional. Então você percebe que na frase original de hoje, olha aí, nessa frase original aí você tem, né? Por mais banal que seja, por mais que, por menos que, com quanto, embora, mesmo que, ainda que. Veja as opções que ele trouxe no leque aí, desde a letra A em diante. Ó, a letra A. Embora seja muito banal. Embora. Conjunção subordinativa concessiva, não é isso? Ele coloca uma concessão aí. Embora seja muito banal. Legal. Apesar de ser. Né? Apesar de que seja, ou então apesar de ser. Apesar de, locução prepositiva, mas tem também valor aí, claro, de concessão, a mesma concessão. Assim como, mesmo sendo, mesmo em seja, ainda que seja, nesse contexto aí, a mesma coisa da concessão. É interessante que você note o seguinte, a concessão, né, você tem com quanto, tudo juntinho, né? Com quanto, mesmo que, ainda que, embora, malgrado, com L, lembra? A gente já vem falando sobre isso aí em várias aulas aí, várias as provas, várias as bancas, não é isso? O mais importante, sem dúvida alguma, é que num leque de alternativas aí que você tem, você já nota o seguinte, ó, só não pode. Quando você olha o ABCDE, nesse contexto todo que a gente está apresentando aí, você já saca que, ó, são 5 opções. 4 delas terão o mesmo valor. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. 4 delas terão o mesmo valor. Nenhuma interferência em relação a isso. Percebeu? Então, só o fato de você conseguir identificar quem é coordenativa, quem é subordinativa, se é concessiva, causal, explicativa, que tipo de relação tem, isso aí já é muito importante, já fará toda a diferença. E já falamos aqui, estudo em conjunção. E estudando conjunção, você já sabe, coordenativas, subordinativas. As conjunções coordenativas campeãs de prova, já cansei de repetir, claro, adversativas, em primeiro lugar. Mas, porém, entretanto, lembra? As adversativas, já vi em aulas anteriores, pode ver lá, anote, tome nota, faça o seu resumo. Qualquer coisa, um dos nossos artigos aqui do Vou Passar, lá nos artigos que a gente escreveu, fala sobre conjunções, fala sobre os operadores argumentativos também, que são aquelas palavras ou expressões utilizadas em frases, em construções de enunciados, que dão um certo vigor discursivo, né, que mostram um pouco aquele caminho, o veio discursivo aí, seguido pelo autor do texto. Tá certo? Então você começa a perceber que há uma certa diferença, existe uma mudança aí. Nas conjunções coordenativas, adversativas, em primeiro lugar. Segundo lugar, as aditivas. Terceiro, explicativas e conclusivas. Pau a pau aí, né? Aquela velha história. Nas subordinativas, conjunções subordinativas. Concessivas, olha aí. As concessivas, em primeiro lugar, primeiríssimo. Quantas provas nós já fizemos aqui? E você respondeu aí, concessivas. Um leque imenso das concessivas. Percebeu? Então, ó, embora ainda que, mesmo que, tudo mais. Segundo lugar, causais. Estude as causais, estude mesmo. Terceiro, temporais. Quarto, as proporcionais e condicionais. Condição e proporção. Se ligue nisso, estude mesmo,
que você certamente vai sair adiante, vai ficar firme no pedaço aí, dominando as conjunções. Os outros grupos, os quais eu não citei aqui, você pode memorizar 2 ou 3 exemplos aí sem muito problema, sem muita dúvida em relação a isso, porque é claro que você vai conseguir, de uma forma ou de outra, já ter essa noção de substituição. Pega uma conjunção base, substitui, coloca lá, se não der certo, coloca outra, para você ver se o uso está adequado, se está correto mesmo, certo? Bom, questão de número 4, resposta certa, letra C de casa. Até a próxima.